Seja bem-vindo ao canal do site Aula de Anatomia. Nesta gravação estaremos falando sobre o peso dos músculos estriados e os grupos musculares. Peso dos músculos estriados. Aqui nós temos um indivíduo com 90 quilos e um indivíduo com 90 quilos. Então, o que é importante? Aqui vocês têm nesta outra imagem 2 kg de gordura e 2 kg de músculo. O que chama a atenção? A gordura é maior do que o músculo. Por que isso? Porque a gordura ocupa mais espaço que os músculos dentro do nosso corpo. Por quê? Porque o músculo é mais denso que a gordura. Por isso que o indivíduo pode ter o mesmo peso na balança e ter constituições corporais diferentes. Os músculos aproximadamente vão representar 40 a 50% do peso corporal. Tá? Então, a gente consegue aumentar essa proporção com o exercício físico. O exercício físico, ao exercitar os músculos, como no caso dos halterofilistas ou no indivíduo que faz alguma prática regular de atividade física, de exercício físico, pode ocasionar perdas de medidas, de circunferência, mesmo que a manutenção do peso. Isso eu posso exemplificar de uma outra maneira. Você começa a fazer exercício e você mantém o mesmo peso, mas aquela camisa que antes ficava apertada, ela, com o aumento da massa muscular, ela começa a te servir bem, ou aquela calça que ficava justa quando você servia, que você usava ela, e você, ao começar a fazer exercício e mantendo o mesmo peso na balança, esta calça vai ficar melhor, você vai se sentir melhor dentro dessa calça, ela não fica tão apertada. Por quê? Porque, como eu falava antes, o músculo é mais denso que a gordura, porém ele ocupa menos espaço. Você percebe que, mesmo mantendo o mesmo peso na balança, há uma diminuição da sua circunferência. É muito mais fácil você utilizar, por exemplo, uma roupa, mesmo tendo o mesmo peso na balança. O que vai diminuir vai ser o percentual de massa muscular e uma diminuição da massa de gordura, ou o contrário, um aumento da massa de gordura e uma diminuição da massa muscular. Aqui vocês podem ter um indivíduo com, olha a quantidade, a disposição de gordura de um homem de 100 kg de massa de gordura, e olha a diferença que eu tenho num homem de 70 kg. E aqui vocês têm um desenho que exemplifica bem a concentração natural de gordura nos homens e a concentração natural de gorduras nas mulheres. Homem tem entre 15 a 20% mais massa magra do que as mulheres. E a massa gorda, ó, que é um peso ideal, depois nós vamos mostrar uma tabela, 20% nos homens, 25% na mulher. Após os 30 anos, o metabolismo fica mais lento, com o início do processo de envelhecimento. No momento que a gente começa o processo de envelhecimento, a partir da faixa dos 30 anos, há uma diminuição do processo do nosso metabolismo. O metabolismo ele começa a metabolizar de forma mais lenta. Após os 40 anos, homens e mulheres perdem 2% da massa magra por década. A cada 10 anos nós vamos perder 2% da massa magra. Por isso que cada vez mais a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício indica que se deve continuar ou deve iniciar o exercício físico como um mecanismo de prevenção para que nós não tenhamos esta perda significativa de massa magra com o passar dos anos. Aqui nós temos uma ideia do percentual de gordura nos homens. Isso é uma tabela que nós retiramos da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Então, vocês têm aqui, dos 20 aos 29 anos, um atleta deveria ter menos de 11%, dos 30 aos 39, 12%, dos 40 aos 49, 14%, dos 50 aos 59, 15%. Isto um atleta. Vamos imaginar
o normal de 14 a 20 até os 30, de 30 a 39, 15 a 21 e dos 50 aos 59, 18 a 24. Então, o que nós estamos percebendo? Com o passar dos anos, vai aumentando de forma gradual a concentração o nosso percentual de gordura. O melhor remédio para que a gente possa controlar isso é a prática regular e sistemática de exercício físico. Então, o percentual ideal para o indivíduo magro é de 80 a 85% de massa magra e de 15 a 20% de massa de gordura. O peso aproximadamente que a literatura aborda em relação à estrutura muscular é de 40 a 50% do nosso peso corporal. Claro que este peso da massa muscular, ela pode se elevar com a prática regular de exercício físico ou diminuir com a ausência de estímulo à nossa estrutura muscular. Para encerrar esta aula, a gente tem aqui os grupos musculares. Como nós estudamos a estrutura muscular, como nós estudamos os músculos? Nós estudamos os músculos a partir de 9 grupos musculares. Nós vamos ter músculos da cabeça, onde nós vamos estudar os músculos superficiais, os músculos da mastigação. Depois eu vou ter os músculos do pescoço, da região anterolateral, pré-vertebral e posterior, músculos do tórax, músculos do abdômen, os músculos da região posterior do tronco ou dorso, músculos do membro superior, aí engloba músculos do ombro, músculos do braço, músculos do antebraço, músculos da mão, músculos do membro inferior, músculo da região do quadril, da coxa, da perna e do pé. Dos órgãos do sentido, há uma série de músculos vinculados, por exemplo, ao olho, que vão movimentar o olho. Nós estudamos aqui quando vamos estudar os órgãos do sentido. E a musculatura do períneo, que é aquela região inferior do abdômen, que também tem um grupamento que se estuda lá com os músculos da região do períneo. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor o peso dos músculos na nossa estrutura corporal, a relevância da prática regular de exercício e como nós estudamos os músculos a partir dos seus grupos musculares. Esperamos encontrá-lo numa próxima aula do nosso canal.